fala terapêutica de hoje é sobre o difícil relacionamento entre os pais e seus filhos adultos. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. Desde que meus filhos, que hoje têm 41 e 39 anos, eram crianças, eu observava que havia muito material sobre como educar as crianças, como lidar com filhos adolescentes e absolutamente nada sobre o relacionamento dos pais com os filhos adultos. Eu pensava que isso iria fazer muita falta e hoje eu vejo o quanto a minha inquietação fazia sentido. Esta fala terapêutica é minha tentativa de gerar compreensão entre pais e filhos adultos, independente da geração a que cada um pertença. Eu poderia tomar por base as gerações X e Y, que abrangem os jovens que nasceram entre 1965 e 1999, que por sua vez são filhos da geração de Baby Boomers, que nasceram entre 1945 e 1964. Sim, este é o meu principal objeto de estudo como terapeuta familiar, essas gerações. Mas eu vou além. Eu acho que, independente do ano de nascimento dos protagonistas das relações, cada vez que um filho cresce, se depara com pais despreparados para a realidade que isso representa. E o resultado se manifesta em duas realidades: conflitos ou um grande distanciamento. Eu fiquei pensando, antes de gravar, sobre com quem eu quero falar nesta fala terapêutica. E eu pensei que eu gostaria mesmo era de falar com os pais. Mas isso seria uma tolice. Os pais são pessoas de escutas deficitárias. Dificilmente se propõem a mudar. Queria comentar uma coisa com vocês. Mesmo os pais que se propõem a mudar e frequentam um consultório de terapia familiar são muito resistentes, porque não gostam de ser contrariados. O que quero dizer que até quem paga a prestação de um serviço de construção de um processo de mudança psíquica fica muito intolerante diante das falas que propõem mudanças. Os pais acham que sabem tudo e estão constantemente no lugar da correção, o que, por sinal, é um grande entrave para que os vínculos de pais e filhos adultos fluam. Então, considerando que os pais não me ouviriam, eu vou escolher falar com os filhos. E falar com os filhos é a minha forma de promover compreensão das dinâmicas psíquicas deles, que são marcadas pela culpa, muita culpa, que também é uma grande causa de afastamento. Pais mais velhos de filhos adultos costumam ter dificuldade com o fato de que eles cresceram e têm suas próprias preferências em todos os sentidos. Eu vou mencionar nesta fala terapêutica 4 problemas que eu considero recorrentes nos relacionamentos entre pais e filhos adultos, para que os filhos envolvidos em dinâmicas semelhantes possam se perceber nessas funcionalidades e encontrar algum suporte psíquico. Meu objetivo é que as famílias sofram menos desgastes e a convivência seja muito mais leve. Talvez você que está ouvindo esta fala terapêutica não se identifique com nenhuma dessas dinâmicas. Pode acontecer sim. Nesse caso, eu faço a sugestão que você desfrute muito dessa excepcionalidade. É muito raro estar na sua condição. Sobre dissidências familiares, eu costumo repetir uma ideia que vou mencionar agora. Se os pais e os filhos não têm que lidar com conflitos intergeracionais, só há 2 opções. Ou o filho é muito sem postura e opiniões próprias,
ou os pais são pessoas incríveis. Como não se encontram pais incríveis em qualquer esquina, e a imensa maioria dos filhos adultos detesta interferências parentais na vida privada, eu vou trazer aqui nesta fala terapêutica as 4 dinâmicas. São as que eu considero problemáticas, conflituosas na relação entre pais e filhos adultos. A dinâmica número 1 é quando os pais fracassam financeiramente e os filhos alcançam sucesso profissional. O que tenho percebido nesses meus anos de clínica de família é um grande conflito velado. Muitos pais acham que é obrigação dos filhos cuidar deles no aspecto financeiro. E mesmo quando os pais não acham isso, acabam sentindo qualquer ponto de desconforto quando, por exemplo, o filho adulto compra uma casa grande e confortável, sendo que eles sempre moraram em um apartamento minúsculo. Por sua vez, o filho que começa a enriquecer sente uma culpa absurda por ter o que seus pais nunca tiveram. É sofrido. E muitas vezes, por não dar conta dessa culpa, o filho ou a filha se afasta do pai ou da mãe para que suas conquistas não apareçam e seu estilo de vida não machuque os sentimentos dos seus pais. Outro recurso muito frequente é quando essa culpa fica tão insuportável que o filho ou a filha faz uma trava profissional, cria um mecanismo de autossabotagem financeira para impedir que seu sucesso profissional e consequente resultado de rendimentos ameace a autoestima das figuras parentais. Eu vou dar um exemplo da minha própria história sem nenhuma vergonha de expor uma situação da minha família de origem, porque eu não compactuo da ideia de que o assunto dinheiro é um tabu. Eu tive um pai que teve uma infância extremamente pobre, mas, mesmo sem ter curso superior, fez uma carreira bancária notável. Ele só não foi presidente de banco, mas chegou a ser até diretor. Naquele tempo, nos anos 70, 80, ser gerente de um banco era uma profissão muito rentável e ele era bom. Era conhecido como um cara genial. Meu pai ganhava muito dinheiro, era extremamente próspero, mas gastava mais do que ganhava, porque nos ofereceu um estilo de vida de alto nível. Imaginem que eu tenho 64 anos, morava no Nordeste e com 16 fui estudar no Colorado, nos Estados Unidos. Nem existiam agências de intercâmbio, mas meu pai, com uma visão extremamente vanguardista para a geração dele, mandou todas as filhas para estudar inglês, que para ele era indispensável na nossa educação. Nesse estilo de vida e pela própria forma que ele tinha de lidar com o dinheiro, meu pai se perdia financeiramente e jamais teve estabilidade financeira, embora tenha tido a chance de ter uma velhice muito confortável. Mas o que eu quero é mostrar para vocês um exemplo da dinâmica número 1, quando os pais fracassam financeiramente e o filho consegue prosperar e isso causa culpa. No meu primeiro ano de casada, mais ou menos em 1979, nós quisemos comprar o segundo carro e nos decidimos por um Corcel 2. A maioria de vocês não sabe nem que existia um carro desse, mas existiu. Ele foi lançado mais ou menos nesse ano. Meu pai também ia comprar um Corcel 2. Fomos todos juntos à concessionária e nós começamos a olhar. Meu pai meio que escolheu um intermediário e meu marido estava gostando do top de linha. Mas eu não consegui suportar aquela discrepância. Então eu encontrei um jeito sutil de não gostar da cor do nosso, para não ter que sair da concessionária Ford com um carro superior ao do meu pai. Era uma ideia inconcebível demais para uma garota de 22 anos. Essa historinha real é para mostrar para vocês como somos capazes de afetar nossa própria história a partir da história financeira dos nossos pais. Que bobagem! Comprar um carro inferior não teve nenhuma consequência, mas também não resolveu
o fracasso financeiro do meu pai, que quando morreu, 22 anos depois, nenhum carro ele tinha mais. Minha culpa por ter um pouco mais não resolveu a história financeira do meu pai. Então, à medida em que conto essa história, já apresento minha proposta. Precisamos respeitar a biografia dos nossos pais, assim como nós, pais, precisamos respeitar a biografia dos nossos filhos. A vida financeira de cada pessoa é o resultado direto das escolhas pessoais e precisamos suportar. Não deveríamos escolher aplacar a nossa culpa mimando financeiramente os nossos pais. Podemos nos libertar da culpa e prosseguir, para sempre no lugar de suporte, sem destruir nossas possibilidades. Por duas razões muito simples. A primeira é que não prosperar não transfere o saldo que teríamos para a conta bancária deles. A segunda é que nosso progresso profissional vira uma garantia para a extrema velhice deles. Essa história pessoal que contei para vocês hoje termina assim: minha mãe sozinha morando em nossa casa. E eu penso, que bom não ter sabotado a minha história financeira. É isso que me faz ter espaço para cuidar dela nesse fim de vida. Dinâmica número 2. Quando os pais fracassam no casamento e os filhos alcançam felicidade amorosa. É a mesmíssima dinâmica, estruturada a partir da culpa. Aliás, a culpa está na base da construção dos vínculos na sociedade judaico-cristã. O que acontece nesse caso? As figuras parentais, após uma viuvez ou divórcio, tendem a ser agregadas às novas famílias. E isso, acreditem, gera muito conflito. Em toda a minha trajetória profissional na clínica conjugal, a natureza dos problemas já mudou essencialmente em muitas vertentes. Mas há algumas coisas que nunca perderam a potência conflituosa. Pois o relacionamento com as famílias de origem dos parceiros continua sendo um dos 3 maiores motivos de conflitos e até de rupturas de relacionamento. De novo, eu sugiro que a gente respeite a independência das biografias. Eu também tenho uma história pessoal para exemplificar o quanto eu acredito nessa independência essencial. Eu casei com um filho único, nascido de um casamento extremamente fragilizado, que se rompeu com muito conflito quando nosso segundo bebê nasceu. Eu e minha sogra sempre tivemos uma história de harmonia em comum. Então, ao se separar do meu sogro, vocês podem imaginar qual foi a casa que ela passou a frequentar todos os dias. Eu tinha 24 anos, ela não tinha 50 e sempre foi jovial e cheia de energia. Todo dia eu via aquelas sandálias na sala quando eu chegava em casa do meu trabalho. Eu comecei a ficar muito incomodada e não sabia o que fazer. Então eu resolvi escrever uma carta para ela. Uma carta longa, cheia de introduções de amor, mas a mensagem era: você não pode viver aqui. Nós precisamos viver a nossa vida e você precisa viver a sua. Ainda hoje minha sogra lembra dessa carta e a menciona como o documento que mudou a vida dela. Ela não se aborreceu e foi buscar o mundo dela, que nada tinha a ver com a figura de uma avó dedicada, coisa que não combina nada, até hoje, com o seu perfil. Ela se expandiu, sem se afastar de mim nem de nós, fez muitos amigos, meio que casou mais 2 vezes, viajou muito, continuou sendo o modelo de avó desligada que ela gostava de ser, e nós conseguimos viver a nossa vida. Hoje ela também mora conosco e não brinca mais com os netos, porque chegou o tempo de ela nadar e jogar bola com os bisnetos. Nosso casamento, sem a interferência dela no início, conseguiu construir sua própria estrutura para recebê-la em nossa vida até o final da dela,
sendo que isso não nos afeta mais, porque sabemos lidar o que com certeza não saberíamos naquele início. Dinâmica número 3. Quando os pais acham que precisam interferir na educação dos netos. Não funciona. Acreditem em mim, não funciona. Os filhos precisam ser vistos como um direito e um dever dos pais. Eu acho que as redes de apoio não são apenas importantes, são fundamentais. Eu conheço muito bem as narrativas das mães jovens e dos pais também, que não têm redes de apoio. É difícil demais. E também não conheço rede de apoio potencialmente melhor do que os avós. Potencialmente, porque ainda, sem exceção, todos os dias, um terapeuta familiar lida com as dores das interferências geracionais. Respeitar a si mesmo como pai e como mãe é fundamental. Deixar aos avós o lugar de avós é uma forma de salvá-los da responsabilidade que não é deles. Isso é saudável. Ok, mas como fazer quando os pais não respeitam os seus espaços de avós? A minha proposta é tomar um posicionamento firme e afetuoso. Deixar claro que é inútil insistir na invasão da função materna e paterna e oferecer com delicadeza o papel que lhes cabe, a poesia de ser avô e avó. Não fazer isso é uma forma de gerar crianças divididas, inseguras e muitas vezes articuladas para tirar proveito das dissidências dos adultos que cuidam delas e deveriam protegê-las de conflitos emocionais. Dinâmica número 4. Quando as famílias de origem dos parceiros amorosos são rivais. É cultural a rivalidade entre as famílias de origem de dois parceiros amorosos. Isso não causa grandes impactos ao casal, se o casal estiver com uma vinculação sólida e saudável. O problema é a parcialidade e a perda do senso crítico. Quando cada parceiro tenta defender a sua própria família, o caos se estabelece. Isso detona o relacionamento, vicia o cotidiano em conflitos recorrentes de conjugalidade. Logo atinge as crianças, que custam muito a tomar partido e percebem a parcialidade dos pais. Isso gera nelas uma grande melancolia por falta de discernimento sobre suas permissões para amar. Os afetos familiares deveriam ser livres, sem narrativas parciais, para que a ética triunfe e abra caminho para relações estáveis e sentimentos seguros. É isso. Eu acredito num estilo de vida com menos conflitos familiares. Cabe a cada um de nós a possibilidade de reflexão para rebaixar a tensão dos nossos núcleos intergeracionais. Paradoxalmente, isso não se faz com permissividade, mas, como falei há pouco, com uma atitude de firmeza e ternura. A firmeza abre para nós a possibilidade de dizer o que sentimos, sem precisar criar personagens circunstanciais. É libertador poder ser o que somos diante de qualquer pessoa, sem pisar em ovos para fazer adequações. Isso tem a ver com o conteúdo. A ternura nos gera a segurança de que esses sentimentos e posturas não são expressos para atacar os outros nem destruir qualquer vínculo. Isso tem a ver com a forma. Os filhos adultos podem dizer para os seus pais, com toda a delicadeza do mundo, que vão viver suas próprias vidas, o que de forma alguma significa abandono. Pelo contrário, filhos adultos com autonomia serão mais inteiros para conviver com seus pais com firmeza e ternura. Firmeza e ternura. É isso que muda o mundo.